É isso aí, pessoal. Não sei que horas você vai estar assistindo esse podcast aqui, mas então bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Rodrigo Klein, né, e hoje nós estamos começando aqui nosso primeiro podcast sobre digitalização. E eu tenho um convidado muito especial aqui, né, com uma grande responsabilidade para o primeiro podcast, que é o meu amigo Rodrigo Alvarez, né, que é diretor da parte Life Science da Siemens, né, principalmente para a parte de manufatura, né, Rodrigo? Correto. E seja bem-vindo aí, né? Ou seja, muito prazer de ter você aqui. Como eu falei, né? Para mim é muito especial por ser o primeiro. E até colocar aqui também, né? Que assim, o prazer eu acho que é em dobro, até porque pelo relacionamento que a gente tem de muito tempo, né? Ou seja, a gente se conhece há bastante tempo já. E seja bem-vindo aí. Obrigado, Rodrigo Xará, né? Que a gente fala aí nos bate-papos aí, né? Para mim é uma honra estar aqui com vocês, no primeiro ainda, inaugurando aí essa série aí que você está criando. Num tema muito bom, né, que é a digitalização. Tava na hora da gente ter alguma coisa falando disso, né? Pois é. A gente fala bastante nos nossos encontros, em feiras, em eventos, né? E às vezes bate-papos também. Mas eu acho legal, um tema bem relevante. Espero que a gente consiga consiga contribuir de alguma forma aí para esse nosso bate-papo. E é isso, Rodrigo. E até também uma coisa, né, que o pessoal talvez... A gente sempre tem que falar até para quem não conhece a gente, né? Você, na verdade, enquanto era Active, né, que tem um histórico muito bonito aí nessa questão até de empreendedor, né? Eu até tenho muito respeito e admiração pela história, né? Até dessa parte da Active, né? Você foi um dos pioneiros nesse assunto de digitalização da manufatura aqui no Brasil, ainda quando isso, a gente até pode falar, né? Quando tudo era mato, né? É isso aí. E você tem um histórico de que você veio da indústria, né? Antes de fundar a empresa. Vim da indústria. Na verdade, contando um pouquinho da história, né? Eu me formei em tecnologia, né? Em ciência da computação pelo Mackenzie. Então, assim, sempre trabalhei com software. Fui desenvolvedor por um grande período aí, né? Gostava muito de codificação. E eu entrei vamos dizer assim, no mercado farmacêutico numa rede de drogarias primeiramente, né? E fiz onde eu desenvolvi um software lá, cuidava da área da TI dessa rede de drogarias, né? Muito tempo atrás. Depois fiz estágio na Novartis, que antigamente era Ciba-Geigy, depois ali no Taboão, Biogalênica, né? Onde é a fábrica hoje da Noves União Química, né? Sei. Eu trabalhei ali. E fiquei uns 3 anos mais ou menos ali, e aí saí para montar Active. Na verdade, eu tinha um sócio, né, o Márcio Moretti. Ele montou antes, ele saiu, montou antes a Active e me convidou, e eu estava na indústria. E a gente, durante essa fase na Novartis, que a gente começou a desenvolver soluções, porque se falava muito de TI. TI dentro de uma indústria era mais para a parte de Office, né? Fazer soluções ou atender com Microsoft Office, com Excel, com essas coisas para áreas administrativas, né? E a gente ali era um TI, isso foi uma talvez das sacadas do nosso gestor na época, né? Que era um cara que tinha uma visão muito boa, que ele falava assim, eu quero um TI para me apoiar no industrial. Então acho que era a única farma na época que tinha um TI assim. Certo. E a gente, como TI, né, como analista de sistemas na época, a gente começou a desenvolver soluções para atender a manufatura. Controle de qualidade, produção, e lá que a gente começou a desenvolver sistema de pesagem. Né? Até existia soluções fora, mas eram muito caras fora do Brasil, e a Novartis na época tinha uma ideia de pôr uma solução dessa, né? Comprar que outra filial, que outra fábrica usava nos Estados Unidos. E a gente falou, não, vamos desenvolver. A gente desenvolveu, que ficou muito melhor do que a solução que tinha em outro lugar, e sem custo, porque era recurso da própria empresa, né? Então ali começou, e a gente viu que muitas empresas começaram a visitar a Novartis e olha, que interessante, né? Onde que tem isso? Onde eu posso comprar isso? E aí despertou esse lado, né,
de empreendedorismo aí, né, iniciando. E aí a gente eu saí em 97 pra gente aí consolidar a Active e aí, quer dizer, começar a criar a Active, né? Aí a gente teve alguns anos de muita batalha, você sabe bem disso, sim, né? Você também tem a veia empreendedora aí e tem a T2 aí também. E, enfim... E olha, a gente demorou para começar a colher alguns frutos, viu? Demorou muito. Tem até uma curiosidade que eu vou contar para você, provavelmente a pessoa vai assistir esse podcast aqui. Você conhece o Serafim, né? Que trabalha hoje na Abrafarm. Né? Conheço, então um abraço pro Serafim. Serafim. O Serafim falou que, que naquela época vocês apareceram já no começo da Active lá falando sobre rastreabilidade para ele. Olha, ele estava em uma associação, o associação, Serafim, né? teve um papel muito importante, porque você lembrou bem disso daí. Eu lembro que eu fiz uma palestra para falar de rastreabilidade, olha só, isso acho que foi em 95, 96, quando eu estava lá na Novartis. E não tinha esse movimento que a gente está falando, que a gente conhece. O Serafim foi assim, visionário, ele falou, isso aqui é o chassi farmacêutico, ele falava ainda. Que a gente, na verdade, foi um desenvolvimento interno para atender a Novartis, né? Por questões de você controlar... Que era um código, né? Era um código... Não tinha data matrix, era um código. Mano legível. Mas você associava a caixa de embarque e aí você tinha rastreabilidade por uma questão de controle de mercado da empresa, né? Porque ele queria saber por que uma venda feita para São Paulo caía numa farmácia lá no Nordeste. Uhum. Ou seja, né? Um controle da parte de força de vendas e tudo mais. Sim. E isso a gente fez na apresentação para o Serafim, ainda eu como funcionário da indústria farmacêutica. E ele lembrou bem disso, você lembrou bem, e muito legal. Depois a gente conversou bastante, aí veio a Active, enfim, né? Mas ele já tinha uma visão interessante de rastreabilidade já. Não, e uma coisa interessante até quando a gente conversa sobre esses assuntos, é que o pessoal fala, pô... E a rastreabilidade em si, tá, né? Não vai, do ponto de vista de negócio, né? Mas eu acho que o principal ativo que eu obtive durante esse período todo de rastreabilidade são realmente esses contatos que a gente acaba fazendo, né? Porque o setor farmacêutico, na verdade, ele é muito pequeno, né? Sem dúvida. Assim, do ponto de vista de faturamento, tudo bem representativo, mas assim, as pessoas são as mesmas o tempo todo, né? O tempo todo. Difícil se você ver uma pessoa saindo do segmento, né? Então isso eu acho que é o principal ativo que a gente tem ao longo do tempo, né? Até para entender do processo, porque o processo é bastante complicado, né? Sem dúvida, Não, eu acho que... e você percebe, na indústria farmacêutica, você tem que ter o discurso da indústria, né? O discurso da indústria é diferente. Né? Falar de lote, todo mundo falar de peças, às vezes você vê fornecedor, né? Isso aqui faz um controle de peças. Você fala, peças, você está na indústria farmacêutica, né? Enfim, tem muito disso, né? E obviamente a indústria farmacêutica, ela valoriza isso. E aí, seguindo na minha trajetória, aí depois de 15 anos na Active, veio a Siemens, né? Uhum. E adquiriu a Active, uma estratégia de crescer o segmento de MES. Uhum. Na verdade, a Siemens está num crescimento grande em software em geral, né? Sim. Não só MES. Começou mais com MES, que está mais próximo à automação, mas aí hoje tem um portfólio de soluções gigantesco. Aí, né? Na época que você... durante esse período aí que vocês tiveram aí de 15 anos, até quando a gente fala da questão de empreender, é um leão por dia, né? Se você não mata um hoje, mas tem dois, né? Quais foram os desafios, assim, que você lembra, assim, que foram marcantes para vocês, assim, nessa trajetória? Até o pessoal às vezes me pergunta, e aí, quantas vezes alguma vez você já teve perto de quebrar? Eu falei, pelo menos uma vez por ano. Sim, sem né? dúvida. Porque é difícil, né? Assim, o começo foi o mais difícil de tudo, né? Até porque a gente, quando abriu o Active, a gente tinha na faixa de 25 anos por aí, 24, né? Então, assim, tinha uma visão, assim, pouca maturidade de mercado. Romântica, né? Achava que, vamos abrir, vamos... Romântica. Tinha uma salinha pequena em Santo André, né? Active de Santo André. Sim. E a gente ficava feliz de encher o frigobar para passar o dia, cara. Assim, falava, tá com frigobar bom para comer durante o dia. Mas foi muito difícil, porque a tecnologia naquela época era muito menos acessível. Sim. Né? Cara... Então a gente tinha um desktop que eu trouxe de casa, o meu sócio, o Márcio, também trouxe outro dele. A gente ficou ali trabalhando nos desktops nossos ali, né? E quando precisava ir para cliente, como é que você ia fazer a apresentação ao cliente? Ou era aqueles retroprojetor, que você tinha que imprimir na transparência, cara, sim, horrível, né?
E em alguns casos não tinha isso, a gente levava o computador, cara. Eu lembro que eu fui visitar uma vez, a gente foi fazer uma apresentação na AstraZeneca, lá em Cotia, quando ainda, muito tempo atrás, né? Em 96, por aí. 96, 90, perdão, em 99, 2000, né? Que já tava na Active. E, cara, eu lembro eu descendo do carro, carregando um monitor de tubo. E a pessoa, o cliente, até eu esqueci o nome dela, uma pessoa muito legal, que ia ver a apresentação, me ajudou lá, você pegou, eu peguei o monitor, que era mais pesado, né? E fomos passar lá, todo mundo lá, sabe, suando, bufando lá pra montar e fazer a apresentação no computador ali. Aí depois de muito tempo a gente foi comprar um notebook. Sim. Ainda numa viagem para os Estados Unidos, sabe, aquela que você vai lá, pega, compra e se você não comprar traz. agora, depois não vai comprar mais, né? E então, assim, inicialmente foi muito difícil introduzir isso, né? Essa tecnologia, falar de ganhos. Naquela época eu poderia considerar que era um blue ocean, sabe? Onde a gente estava. Porque ninguém falava daquilo. Se ela fala, pô, mas você tem pesagem, vamos para um sistema de pesagem. Não, mas que sistema? Como assim, né? Produção, warehouse. O warehouse estava começando ainda a se ter os conceitos de WMS, né? Então, assim, foi muito difícil convencer. E naquela época a gente, e principalmente no começo, você sabe, eu acho bem disso, né? Você não ter case é um ponto muito relevante, né? Sim. Porque a primeira onda, você fala, apresenta maravilhosamente bem tudo, mas a primeira pergunta, onde tá funcionando isso, né? Onde está rodando isso, né? E eu não sei se no seu caso você já passou por isso, mas às vezes o fato... E depois quando você começa a ter, você passa a ter outra barreira, né? Principalmente quando começa a ficar mais madura aqui. Às vezes quando você vai em uma indústria que ela de repente é multinacional, ela não compra de um nacional, de um fornecedor nacional, né? Acontece isso também, é verdade. Ou seja, quando você passa a primeira onda, você acaba tendo a segunda, que, bom, agora apesar de você ter case... Você chegou a ter esse tipo de situação? Eu não lembro de ter tido muito esse cenário. Eu tive o cenário oposto, que foi positivo. Porque qual que era no começo a nossa vitrine? O que a gente tinha feito na Ciba-Geigy, na Novartis. Como funcionário. E era multi, né? E era multinacional. E as nacionais, quero isso. Não, isso aí, com certeza. Aí esse efeito oposto teve, né? Sim. Porque a gente já começou de uma multi, então acho que isso ajudou, né? Se tivesse feito uma nacional, talvez, né? Então, assim, foi bem legal esse ponto. O Axê foi um dos primeiros que a gente teve um relacionamento, assim, de confiança, sabe? Porque mesmo assim, você tem na Novartis, mas lá você era funcionário, né? Quem me garante que você vai vamos fechar um contrato aqui, você vai cumprir, vai desenvolver, porque eu ia desenvolver, né, um software, né? Não é que tem de prateleira aqui e instala, né? Então teve uma confiança, a parceria de algumas empresas, algumas pessoas que foram muito importantes, né? O Carlos Andrade mesmo, que hoje está no Teuto, que a gente chama de Carlão, né? Você deve conhecer, né? Ele era um dos caras que acreditou a gente no Axê, isso há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Foi lá, apostou, falou, não, vamos com os meninos aí, né? Porque a gente usava gel no cabelo, ficava mais assim, tinha o cabelo comprido, fazia aquele gel, os meninos do gel aí, dos cabelinhos que chamava, né? O pessoal do Axê, mas foi muito legal. E aí foi uma consequência, né? Você tendo um case, mais um case, a coisa foi tomando corpo e cresceu bastante. E como é que foi essa transição quando vocês tiveram esse deal com a Siemens, assim, essa transição, ou seja, de passar de uma operação nacional, né, de dono, e depois que vocês foram para essa... O que mudou quando vocês foram para essa estrutura mais internacional? Foi um choque bastante forte, né? Por conta de você ter uma estrutura pequena e você partir para uma empresa multinacional gigantesca, e não né? é qualquer multinacional, né? Não, e alemã, né? Enfim, tanto é que muita gente saiu ao longo do tempo, né? E a gente tem ainda uma turma muito boa comigo ainda, né? Na Siemens. E a gente reaprendeu muitas coisas. Eu me desenvolvi profissionalmente muito mais, porque a Siemens tem uma maturidade enorme, de você ter uma visão mais de business e, assim, eu sempre fazia uma comparação, né? Assim, meia simplória, mas que refletia mais ou menos assim. A Active era como um barquinho pequeno, né? Você tá lá no meio do mar.
sofre com as grandes ondas, mas tem uma agilidade de virar para a esquerda, virar para a direita muito rápido. A Siemens é um transatlântico. Né? Eles têm que falar com um monte de gente para virar. Aguenta e suporta grandes ondas, quase não se mexe, né? Mexe muito pouco. Só que eu preciso virar para a esquerda agora. E aquela coisa tem um tempo maior. Né? Precisa planejar mais, precisa... Em função de tudo isso, né? Então a gente reaprendeu muito o business, né? Mas assim, da mesma forma, uma vez que você aprende a andar no transatlântico, ninguém segura o bicho, né? Ele vai atropelando, passa por cima de muita coisa. E como é que é esse processo? Na verdade, não é um processo, né? Como é que é essa eu tive lá até a gente conversou e realmente o que você falou da queima era verdade. Eu falei assim, é 10 vezes maior do que a gente tem aqui. Sim. Você não consegue ver tudo. E eu estando lá, uma coisa que eu percebi é que, primeiro que a Siemens tinha stand quase em todos os pavilhões, né, de coisas diferentes, até pelo tamanho. Mas pegando especificamente essa questão de digitalização, e ainda dentro de digitalização farmacêutica, o quanto isso é relevante e grande para a Siemens, assim, ou seja, quais são o que você tem assim de experiência fora que a gente consegue comparar aqui no Brasil? Porque não sei se você tem a mesma percepção que eu tenho, na verdade pela experiência que você tem até ser maior, talvez você com certeza você vai colaborar com isso, mas eu percebo que de acordo com o que a gente vê lá fora, o que a gente acompanha de case, de internet e tudo mais, ou até que vê numa feira dessa, eu falei, a gente aqui parece um bebê, né? Ou seja, lá fora a indústria é muito mais relevante nessa questão de investir em ferramentas de software, porque por muito tempo acho que a indústria ficou olhando muito a questão do hardware, né? Porque o hardware é muito fácil de ver, você pega tudo mais e o pessoal só entende hardware. Sim. Mas está chegando um momento, até por conta das novas regulamentações, que se você não tiver gestão, você não vai produzir com a mesma eficiência. Exato. Por conta da quantidade de controles que você tem que ter. Sim. Agora, qual que é a sua percepção em relação a isso, se a gente conseguisse pegar um cenário global e transferir isso para o Brasil? Assim, a gente está muito distante? Como é que você vê? Boa pergunta. Enfim, falando da feira especificamente da queima, uma pena que esse ano exclusivamente a Siemens não estava com stand lá. Ela estava com participações. E ela tinha patrocinado lá o Digitalization Hub lá. Isso, exatamente. Mas se você ver, o stand da Siemens é gigantesco lá, né? Porque é um evento, é uma feira na Alemanha, a Siemens é alemã, né? Então esse ano é uma pena. Espero que você vá lá outras vezes, até daí também eu estarei lá, a gente se encontrar lá. Mas falando da comparação, né? Eu acho as indústrias lá, elas, enfim, por toda uma questão econômica, enfim, de ter uma moeda mais competitiva, de ter de investimento em tecnologia, eles estão à frente da gente, sem dúvida estão, né? Eles investem mais, os temas que a gente começa a falar daqui, falar como paperless, por exemplo, lá já está mais desenvolvido, embora você ache muitas empresas que não tem nada ainda, mas eu vejo assim, existe uma parte, falando de digitalização de software, né? Que eles investem mais em médio e longo prazo, então eles investem mais no que eu chamo de fundação, ou seja... RP é uma coisa que todas têm, obviamente, né? Mas, além disso, por exemplo, uma ferramenta MES, uma automação, para ter a base, porque eu considero isso a base de tudo, né? Para depois investir em ferramentas de inteligência, inteligência operacional, de BI de manufatura, de simuladores, uma série de coisas, né? Não que tenha que ser essa ordem, mas normalmente você prepara uma fundação já vendo um futuro. Porque, e aqui o que eu vejo muito é questões de, uma palavra que eu ouço muito das indústrias é quick win, né? Eu quero um quick win aqui, eu quero uma coisa mais simples que me vai dar um win aqui. Não que isso, eu acho que isso é válido, 100% válido. Não dá para fazer isso o tempo todo, né? Mas, então, aí faz o quick win e para, não, já fiz um investimento aqui, agora, sei lá, vou falar disso daqui 4, 5 anos, né? E aí que eu acho que se perde um pouco, sabe? Eu acho que nesse sentido. Lá se trabalha mais na fundação, né? Ok, lá você tem, falando de euro, dólar, os preços são mais acessíveis, né? Essa taxa, esse câmbio que a gente tem aqui isso, sem dúvida, um custo de uma ferramenta aqui, MES é diferente de uma ferramenta, né? Diferente por conta do câmbio, enfim.
Então, mas eu vejo essa diferença aí de pensar um pouquinho mais a médio e longo prazo, né? As indústrias nacionais, assim, as indústrias que estão no Brasil, elas veem muito a questão do quick win, de ter um retorno muito rápido. Às vezes se questiona muito o retorno de investimento, e algumas ferramentas é difícil você ter um retorno de investimento rápido, você não vai ter, né? Porque é mais o foco na qualidade e o foco mais de preparação, né? De você preparar para um crescimento futuro, né? Não é nem questão de eu quero ter um ROI, já quero ter benefício daqui a um mês, 2. Aí volta na questão do quick win, né? Que aí você tem soluções pontuais que pode resolver, sim, ajudam, mas não parar aí, entendeu? Vamos dizer, nessa jornada da digitalização, né? Agora, do ponto de vista de benefício, o que a gente, se a gente olhar a cadeia de valor toda, assim, quando a gente está falando da manufatura, né, pegando assim, desde a parte é natural que a gente olhe até da parte do recebimento de matéria-prima, até quando você entrega o produto pronto. Na sua visão, o que a gente tem de principais benefícios, assim, quando a gente começa a ir por um processo sem papel, que a gente acaba fazendo exatamente, que a gente consegue digitalizar, né? Não estou pegando ainda a questão regulatória, né? Porque depois a gente vai falar um pouco regulatória, mas assim, de benefício que ele consegue coletar de ganho. Olha, tem diversos benefícios de produtividade, flexibilidade, qualidade, né? Enfim, que às vezes não é muito palpável, né? Você tem um processo mais enxuto, mas para mim um ponto que resume tudo isso é o time to market, que a gente chama, né? O tempo do mercado, de atender o mercado. Ou seja, com tudo isso, produtividade e flexibilidade, você está mais preparado para atender as variações de mercado. A gente já mencionava isso há muito tempo, né? A questão do time to market. Mas com a pandemia isso ficou tão claro, porque eu acompanhei bastante a fase de desenvolvimento de vacina, você deve ter visto também, a corrida que foi contra o tempo, né? Das indústrias. E você chegava a ver, tem um momento que tinha o quê? Umas 80, 90 indústrias pondo registro, fazendo lá os testes, né? Os testes lá, né? Na fase preliminar ainda em P&D, para depois ir para a manufatura. No final, a gente teve quantas empresas aí? Com vacina, né? 5, propriamente. 6. Então, exato. Aqui no Brasil, 3, 4, né? E aí, elas ganharam o que a gente chama corrida contra o tempo. E eu tenho certeza que elas estavam mais preparadas tecnologicamente para ter essa diferencial, né? Ou seja, a questão do time to market. Apareceu uma urgência, né? Infelizmente, uma pandemia, né? Uma coisa absurda. Mas quem estava preparado? Foram aquelas 4, 5 empresas que estão lá. E as outras empresas fizeram investimento em P&D gigante também para chegar, e esses investimentos caíram né? Porque agora ninguém vai fazer uma vacina contra a Covid para correr atrás de alguma coisa, né? O mercado já foi estabelecido já, né? Então, esse eu gosto de usar um grande exemplo, e essas empresas sim tinham investimentos fortes em digitalização, em ferramentas para tanto de P&D quanto de produção, porque você tinha 2 corridas. Ter aprovação dos organismos reguladores de uma nova droga, de uma nova vacina em tempo recorde, e depois produzir isso daí em tempo recorde, né? E aí entra o quê? As ferramentas de produção para que se tenham produtividade. Você acha, eu lembro quando eu estava na Interpharma, então existia uma discussão lá em relação à base na verdade que a gente tem um medicamento biológico de base sintética, né? Ou seja, o medicamento biológico ele tem um processo de produção muito mais sensível do que o medicamento que você pega a matéria-prima e mistura ali, no final você vai ser comprimido. Ou seja, a variação do processo que eu tenho, qualquer variação do processo que eu tenho no biológico, ele de fato impacta no produto final. Você acha que essa mudança também ou essa evolução, porque hoje a gente tem principalmente, se você pegar os Estados Unidos, tem muitas empresas que são de biotecnologia. Sim. E biotecnologia em si é muito difícil você conseguir replicar o processo se você não souber exatamente o que você está fazendo, né? Você acha que isso também, de alguma forma, puxa totalmente. Puxa essa parte de digitalização? Você colocou... eu esqueci de comentar isso aí. Uma grande diferença que a gente tem lá fora daqui também é que o número de farmas biotechs é muito maior lá fora. Muito maior. E está se investindo muito mais em biotech, que, né, falam, o medicamento do futuro é biotech, é biológico, não, até porque não é mais difícil sintético. Copiar, né? O pessoal até que está assistindo, até porque é mais difícil copiar. Não, tem vários aspectos. É mais eficaz também, tem menos agressão a organismo, né? Só que tem esse ponto,
O processo de produção é muito mais complexo. O processo define o resultado final, não só misturar. Exato. E aí entra num ponto, né? Em termos de custo, né? O custo, por exemplo, quanto custa um lote de um medicamento, por exemplo, similar ou genérico? Tem um custo X. Uhum. Um custo de um lote, custo de produção, né? De um lote de medicamento biológico, pode ser 10 vezes maior ou mais ainda. Então, assim, hoje, às vezes a gente encontra, né? Quando eu trabalho com isso, né? E muitos questionam, mas eu ponho uma solução aqui, mas assim, você vai, né? Entre os benefícios, você diminui tempo de perdas de lume, de perdas de lote, que você vai ter um processo mais controlado. Mas isso daí eu compenso de outra forma, não é um prejuízo tão grande para mim. Isso para a indústria sintética. Agora, para a biológica, não. Uhum. Se perder um lote, você perdeu. E além da questão do valor, tem aquilo. Tem um processo em sintético que é feito normalmente. Eu não sou farmacêutico, né? Mas enfim, que você consegue se tem um desvio, dependendo do desvio de um lote de sintético, você consegue reaproveitar e fazer um retrabalho naquele lote lá, né? E no biológico não, acabou. A molécula, né, um organismo vivo morreu, acabou, joga fora 100% e começa de novo. Aí tem todo o período lá de fermentação, de criação, né, de cultura de células e tudo, que é um tempo que não dá para acelerar, é aquele tempo ali. Então, por isso aí, mais um ponto importante, né, que você comentou, que é legal. As biotechs, elas investem muito mais em digitalização por conta disso, né? E aí você vê o cenário brasileiro, tem muito poucas indústrias de biotecnologia farmacêutica, né? Ou talvez na verdade são as poucas que conseguem chegar e ter algum tipo de representatividade no setor em si, né? Porque talvez quase não tenha incentivo para isso, porque é um mercado muito fechado, né? Não, completamente. Se a gente falar de indústria farmacêutica no Brasil, sei lá, talvez mais de 90% são indústrias farmacêuticas sintéticas, de medicamentos, né? Aí você tem lá 5%, acho que de IFA, né? Que também é um mercado muito pequeno no Brasil, né? Tá até discutindo muito essa questão de dependência da pandemia agora teve um problema. Dependência de matéria-prima de fora, né? E biológico também, fica aí 3%, não sei, até menos, porque se conta na mão aí as indústrias de biotecnologia farmacêutica, né? E no caso dessa questão da digitalização em si, o que a gente tem hoje de opção que a gente, não só, claro, no caso de vocês de linha de produto, mas assim, partindo do princípio que eu tenho uma decisão de que realmente para ser eficiente eu preciso começar a fazer alguma coisa, o que a gente tem opção para poder fazer essa jornada assim no seu entendimento? Ou seja, por onde o cara começa? Olha, a pergunta por onde começa é difícil. Você sabe que tem metodologias, modelos de maturidade para medir, né, o quanto eu estou digital e onde eu quero chegar, né? Para te ajudar a definir o seu roadmap de digitalização. Né? Tem até consultoria para isso, enfim, para você fazer um estudo, porque é difícil, né? A indústria está no dia a dia, ela fala, tá, mas peraí, o que eu ponho primeiro? Você tem que fazer um estudo para isso. A resposta não é vai por aqui, não é. Depende da sua estratégia, depende do lugar onde você está, do as is para o to be, de onde você quer ir, né? Então, é difícil responder essa pergunta. O que eu posso dizer é que você tem solução para toda a cadeia. Até para P&D, você tem solução para P&D, solução para manufatura, você tem solução para logística. E de diferentes tipos de soluções, né? Você tem muitos simuladores. Hoje você tem um conceito de gemo digital, né? Que se fala muito, né, de gemo digital. Você conseguir simular um processo real, você trazer para um processo digital, né? Sim. Eu até conheci recentemente uma solução que você faz a formulação farmacêutica, você simula o processo de formulação farmacêutica. Se eu ponho mais matéria-prima A menos B, aumenta a pressão do reator, e você tem um resultado ali. Isso tudo em sílico, que eles falam, né? Em modelo matemático. Em modelo matemático. E que seria o gemo digital do seu processo. Né? E aí você tem vários gemos digitais. Você tem para operação, para fazer comissionamento remoto também.
para fazer treinamento, uma vez que você tem o teu processo num simulador digital, você começa a treinar colaboradores através do simulador. Exato. Com realidade aumentada. Com realidade aumentada, com VR, né? Realidade virtual. E você começa, os seus custos de treinamento, assim, caem consideravelmente, né? Outro dia eu fui convidado para fazer uma apresentação sobre digitalização por uma turma da Daniela Silva, que ela tem uma mentoria. E como tudo que a gente faz, a gente acaba deixando para a última hora para fazer a apresentação. Eu falei, cara, como é que eu posso? Como é que a gente pode dar uma noção de onde a gente está para onde a gente vai, né? Ou seja, como é que eu começaria a falar disso? Aí eu fiz uma pesquisa de quando o primeiro guia de ruas foi lançado na cidade de São Paulo, foi em 1970. Aí depois eu peguei o guia de ruas, as páginas amarelas, né, que era famoso, 1947 e tudo mais. Nossa. Aí eu fiz um paralelo na apresentação, eu até fiz um artigo no LinkedIn que eu publiquei ontem, eu fiz um paralelo na apresentação, eu falei, bom, se em 1970 você se localizava na cidade de São Paulo, usando um guia de ruas, você tinha que pegar e passar de uma página para outra, né? Liga na outra página, né? É isso aí. Fazendo. E a gente passou todo esse período. Durante esse período até hoje, a gente passou do guia de ruas, depois teve o GPS, né? Ou seja, o guia de ruas ele deve ter ficado 30 ou 40 anos. Tem um intermediário desse daí, que eu usava muito. Tinha um guia que, às vezes tinha que parar o carro e ver, deixa eu ver aqui. Isso. Teve um intermediário que já tinha, acho que o Google, antes do GPS. Eu lembro que tinha um software também no celular da Nokia, você lembra? Acho que tinha isso aí também. Mas tinha um que... Porque GPS uma época era muito caro, né? Quando foi lançado era caríssimo, né? Cara. E aí você ia no Google, digitava o endereço, ele te dava o mapa, eu imprimia o mapa e levava o mapa impresso dentro do carro. Isso, também. Foi intermediário. Aí depois veio o GPS. Aí pegando essa linha, aí foi assim, aí você tinha o GPS, coloquei a imagem do GPS. Depois a gente passou a ter o Google Maps no celular, porque os celulares ficaram mais inteligentes, né? Porque o celular antigamente você só fazia ligação. Né? Era para ligar. Você teve o Google Maps, depois de um tempo a gente foi pro Waze que a gente começou a ter a informação de trânsito, né? O que acontece? Dinâmica. Durante todo esse período, se você pegar o guia, ele ficou uns 30, 40 anos, o GPS deve ter ficado 10, sei lá, ou talvez menos. O Google Maps as is, né? Ou seja, sozinho, sem a informação do trânsito, ficou talvez uns 5, 6, porque depois apareceu o Waze, né? Que o Waze é uma startup de Israel, foi comprada. E a gente passou todo esse período aí e chegou hoje onde a gente tem informação de trânsito, a gente teve uma evolução muito grande no que a gente tem hoje na palma da mão. Só que se a gente pegar a manufatura na indústria farmacêutica, na minha impressão nessa comparação, pode ser que eu esteja errado, na maioria dos casos a gente está fabricando medicamentos como 1970, 1980. Você concorda com isso? Não, perfeita analogia, acho muito, muito bom. E é isso, porque a tecnologia está cada vez mais rápida, né? E a absorção, dependendo tá muito baixa. Tem um gráfico que responde isso daí que chama Martech Law, não sei se você já ouviu falar. É um gráfico simples, né, que mostra uma curva, o crescimento tecnológico, que está assim exponencial, o negócio exponencial, e a absorção da mudança pelas indústrias, por tudo, que é um ângulo muito baixo de crescimento ao longo do tempo. Então tem um buraco. A tecnologia está aqui e a mudança está aqui. Então isso corre o risco de ficar cada vez maior, entendeu? Assim, é claro que você nunca vai ter a tecnologia de ponta na sua indústria, falando de indústria. Muito desregulada, né? Principalmente. Né? Ou em qualquer negócio, porque tem um custo altíssimo e você precisa ter a maturidade da própria tecnologia também, né? Você não vai adquirir, começou agora, já vou comprar e depois ver isso aqui não funciona. Ou até pegar aquele exemplo, né? Precisou colocar um MES quando vocês começaram lá, que você tinha que carregar o monitor para dentro da produção? Então, exato. Aquilo lá estava surgindo código de barras, imagina. É uma coisa... Então, sim, eu acho que tem processo na indústria, principalmente o que eu falo que é o core da indústria, que é o quê? O registro de lote produzido em papel ainda muito arcaico, né? Mas isso são muitas indústrias, não é só uma questão do Brasil, né? Vários países têm esse cenário. Mas isso você está falando mais de farmacêutica em si, mesmo fora? De indústria farmacêutica. Mesmo fora a gente ainda tem muito papel? Cara, você pega a América Latina toda Na verdade, o Brasil é mais desenvolvido. Eu falo isso porque eu trabalho hoje com a América Latina, né? Além do Brasil, México e Argentina. E no mesmo cenário, né? Claro, lá fora já tem toda essa questão que a gente falou anteriormente. A Anvisa é muito mais ativa, né, nesse sentido. E a Anvisa está ficando muito mais ativa, isso é bom. E os outros países aqui do Cone Sul acabam seguindo a Anvisa, né?
Exatamente. E desde a 301, eu acho que a Anvisa está fazendo um papel excelente, assim, de puxar, né? Sim. Porque, e é aquilo que a gente falou, vai chegar um momento, hoje a gente fala muito de paperless, né? Uhum. Que é que eu acho que é o core da farma, de onde ela deve investir, né? Claro, considerando aí um estudo adequado, tudo, mas você vê que vai chegar um momento, talvez, que a Anvisa vai falar, olha, agora eu não aceito mais registro Em papel. em papel. Assim aconteceu com a bula, agora com a bula eletrônica, né? Uhum. Vai chegar um momento que vai acontecer isso, porque não é possível, você vai inspecionar um lote, você tem que ir lá num arquivo morto lá, e tem indústrias que eu vi que tem edifício, tem um O prédio arquivo não tá nem lá. para guardar papel, né? Sim. Armazenar papel, e aí tem que ter todo um controle de temperatura, tudo, porque com o tempo o papel também, Tem papel né? degrada. E aí você vai achar um lote lá no meio de tudo aquilo. Aí você acha uma matéria-prima, aí você tem que ver, essa matéria-prima você usou em qual outro lote. Não, e o tempo que você demora para fazer qualquer investigação, né? É uma coisa de louco, né? Então, assim, imagina você ter um Google que você digita lá, né? Um Google interno seu, Sim. que você digita lá a ordem de produção, matéria-prima, e rastreia, mas onde eu usei mais essa matéria-prima, que é o que a gente chama de genealogia, né? Então, assim, eu acho que isso está começando a mudar agora, a gente vê um movimento da indústria positivo nesse sentido. E eu acho que daqui uns anos vai ter um boom disso, porque vai caminhar para isso. Mas você acha que as barreiras, se a gente tem barreiras, essas barreiras são relacionadas a um gap, não vou dizer um gap, né, assim, mas uma falta de priorização, é só uma questão de negócio, ou você acha que isso realmente vai ser puxado pela questão regulatória? Na sua visão, assim, o seu feeling? É assim. Porque tem vantagens econômicas, inclusive, quando a gente está falando da digitalização, mas será que o pessoal vai vir porque é regulatório? Ou você acha que as vantagens elas vão sobressair antes e a gente vai conseguir ter? Olha, é difícil essa pergunta, viu? O tempo dirá, porque tem algumas indústrias que já estão investindo nisso sem ser regulatório, né? Seria o caminho natural, seria o ideal, vamos dizer assim, não esperar o regulatório ir lá e dar uma forçada, né? Eu tenho até a impressão que é uma questão de margem, sabia? Sabe por quê? Porque se a gente pega, por exemplo, indústria de bebida, alimentos, não vou dizer especificamente nesse caso automotivo em si, né? Porque esses caras estão sempre buscando inovações tecnológicas para manter a competitividade, né? O setor farmacêutico, como ele é como ele é muito regulado, você tem uma barreira para novos entrantes, eles acabam tendo uma posição confortável, as margens estão sempre ali nos 2 dígitos, às vezes, né? O crescimento, às vezes, está muito... Eles acabam postergando essa questão, porque, se eu não fizer do jeito que eu estou fazendo hoje, já está dando resultado. Acaba postergando isso. É isso, mas da mesma forma que eu acho que aconteceu até na rastreabilidade, você vivenciou muito isso. Você começa a ver um movimento de um implementar, independente de questão regulatória, outro vai, começa a gerar esse movimento natural de todos caminharem para isso, né? Porque você começa a ter, quem implementou, quem colocou, tem uma vantagem competitiva, né? Começa a ter vantagem competitiva. Nesse caso especificamente, né, eu acho até que a gente estava conversando até antes aqui de começar, como o mercado, de alguma forma, você chega ali já, as indústrias que já... E eu quase prometi que eu não ia falar sobre rastreabilidade, hein, pessoal. As indústrias que já investiram, elas representam 46% do mercado. Né? Então, assim, de alguma forma essa onda já passou. Se a gente pegar fora do país, 80% dos medicamentos sob prescrição já são serializados. Então, se a gente pegar principalmente esse perfil de indústrias que estão aqui, como por exemplo, vamos pegar aqui a Cheiro, a Pharma, que estão focando em internacionalização, ele vai, de alguma forma ele tem que usar isso. Se você pegar a Eurofarma, não vai produzir, ou já está produzindo vacina para a Pfizer? Sim. Né? Então, assim, são indústrias com uma cabeça mais internacional. Então ele tem que ter na linha. O cara vai fazer uma fábrica nova, ele vai fazer, não, isso eu não vou colocar. E tem uma questão que eu estou percebendo que o Brasil está se caracterizando por ser grandes CMOs, né? Estão se montando grandes empresas CMOs. Sim. E CMOs nada mais é fabricar para os grandes laboratórios. Principalmente para os multinacionais que estão saindo, né? Isso, exato. Mas esse é o movimento que está acontecendo, né? A gente está vendo muito acontecer isso. E vai ter exigência da indústria multinacional. Olha, eu quero pôr aqui um controle de produção, eu quero ter na minha logística, eu quero ter rastreabilidade, enfim, né?
E eu acho que naturalmente vai fazer isso também, esse movimento aumentar. Eu até tinha expectativa em algum momento que essa questão da serialização, de repente, ela tivesse entrado no Pix. Não sei até hoje porque não entrou. É verdade. Porque é uma coisa que... Eu fiz um levantamento, eu peguei os dados da GS1 um tempo atrás. Eu fiz um levantamento, já são mais de 90 países que têm iniciativas. Se você pegar 90 países e você pegar desses quais são os produtores realmente, né, porque você não tem fábrica ou detentor de registro em todo o país. Tem país que é pequeno. Exato. Meu, já passou já a onda. A onda já passou. Até indo lá na queima. Uma coisa que eu pude perceber... Não tinha muita coisa de rastreabilidade, né? Dentro de um stand ou outro, que nem eu tava lá no stand da Antares, né? Sim. Você tinha lá uma máquina de serialização, mas você tem porque... tem no portfólio ali, mas não é mais o assunto. Aí você tinha outros fornecedores lá também que não estão mais... Não é mais o assunto. Se você pegar o caso mesmo desses fornecedores, até pegando o caso da Antares em si, já estão olhando também para digitalização, é isso que eu ia falar, inspeção né? em outras coisas. Eu não estive lá esse ano, você teve lá, você viu o movimento maior em digitalização? Eu vejo. Bastante, né? Eu vi. Até porque tinha o bloco só sobre isso. E nesse bloco tinha... Anteriormente não tinha um bloco. Então, nesse bloco tinham muitas startups, tinha muitas empresas pequenas. Então, tipo, tinha lá um stand da Microsoft que tinham 10 startups lá dentro. Tinha lá isso já tinha visto já. Como é que é? Com realidade aumentada. Outra com IoT, assim como a gente tem. Uma coisa boa que eu pude perceber também que a gente... o que a gente faz aqui é avançado também, né? Sim. A gente às vezes acha que o que tá fora tá... Não, a gente faz coisa muito boa aqui. Sim, eu imagino, sim. Aí, então assim, pude ver isso. Rastreabilidade não é mais assunto, já passou. Então aqui uma hora vai aparecer. Até porque essas indústrias que a gente tem que colocar, elas vão ter vantagem competitiva de que o produto dela, por ter o dado... Por ter informação ali só de lote e validade, você faz WMS, você sabe o pepino que é lidar com lote, se eu sair certinho ali, né? Se quebrar, né? Tudo, Exatamente. Só o fato de ter aquela informação ali, operacionalmente ele é mais barato. Então, se um distribuidor ele compra no mesmo preço, o que tem o Data Matrix ele é mais barato, porque ele tem gestão, ele tem informação, que é a questão do dado. Sim. Então, até na própria indústria ajuda, né? Ajuda. Não é nem questão da cadeia fora. Porque, falando de WMS, você tem um processo lá que é fracionamento, né? A maioria das indústrias tem um fracionado. Maior ou menor tem. Que abre a caixa e tira as unidades. Se você tem um cereal, você consegue fazer um processo ali que você assegura que você não está misturando nenhum medicamento ali ou não está pondo a mais, porque você está vendo a unidade, né? Sim. Enquanto que o EAN13, que é o código normal, não tem essa informação. Você só tem informação do produto. Eu estava conversando, há um tempo atrás, com o Rodrigo lá do Axê, que está em Pernambuco, que é o Rodrigo, você deve conhecer ele, o Rodrigo daqui, que é daqui foi para lá, da logística. Conheço. Então, ele está lá no Axê em Pernambuco, ele está cuidando lá agora, então um abraço para ele se ele estiver assistindo aí. Eu até vou mandar para ele, né, o link, até para deixar Manda. Ele estava falando assim que, como lá já nasceu serializado, e ele está cuidando da operação lá, ele falou, inventário é super rápido aqui. Porque as caixas são serializadas, as unidades são serializadas, até o armazém é um armazém todo automatizado. Então, Ele falou, lá eu tinha um trabalho enorme para fazer as coisas, aqui trabalho não. braçal, né, enorme. Só que é essa coisa, eu acho que a gente ficou baixa curacidade, né? A gente ficou durante tanto tempo discutindo a questão regulatória forçado, que até esse negócio regulatório também é um negócio forçado que... Para quem está pagando a conta, o cara da indústria também, a gente tem que colocar, né? Sim, ele tem 10 projetos para fazer no ano. 9 são regulatórios. Ele não consegue nem pensar, às vezes, em otimização. Em alguma coisa que é benefício. Estratégica, né? É estratégico. Tem que deixar de lado. E é um bolso só. Então o cara tem 9, 10 projetos. Cara, a legislação está empurrando um lá que ele de repente não vê valor, ele vai brigar contra mesmo. Mas eu acho que agora, dependendo de como vier, talvez a gente comece a falar das vantagens. Sem dúvida. E o cara, não, realmente tem vantagem. Aí desce redondo, né? Mas... a pandemia deu uma acelerada nisso também, né? Bem ou mal, né? Porque se começou a fazer tudo no mundo digital, né? Sim. Reuniões, né? Sim. Assim, eu trabalhando já com muito tempo em cliente, né? A gente gastou mais dinheiro de passagem, né? Exato. Pra vender, né? Pelo menos você vai a passagem só que já vai comprar. Exato. Não, e hoje você fazia, por exemplo, né? Você fazia uma reunião por dia. Então, pegar um avião, né, fazer uma normal, reunião. a gente é cliente, né? Na relação, assim...
você como cliente, às vezes você quer, pô, você quer vender uma coisa? Você quer promover alguma coisa? Vem aqui no meu escritório aqui e a gente conversa. E era muito assim. Quantas vezes eu peguei avião 6 da manhã, comprar aquele voo das 6h15 pra fazer uma reunião. Uma reunião voltar. Voltar. E hoje a gente faz, cara, assim, você faz 3, 4 reuniões Exato. por dia, numa boa, assim, tranquilo, né? Então isso ajudou. Eu fiquei pensando o muito tanto de dinheiro que a gente economizou, Rodrigo. Muito. Né? Principalmente pessoal aí que tratem bem os fornecedores, viu? Que a gente gastava uma passagem só para ir fazer a reunião. Né? É isso aí. Mas enfim, eu acho que tá tendo. Tem a questão cultural também, né? Acho, né? De você ter um processo manual por muito tempo, status quo, né? Aquela coisa de eu sempre fiz assim, e não, que agora eu vou mudar. A área de operação. Tem uma coisa importante, uma coisa interessante que eu gosto de colocar, assim. Tem as gerações, né? As novas gerações. É isso que eu ia falar. Então, você imagina assim, as coisas vão estar, obviamente, cada vez mais você automatizadas. Imagina pegar o Alex aqui que está ajudando a gente aqui com o vídeo aqui, ele tem que preencher papel na fábrica? Falar. Vem aqui, entra Alex, aqui, tá você aqui, vai preencher essa papel. Essa é a sua instrução, você vai ligar as coisas, depois você escreve o tempo de cada coisa que você fez, tudo. Sendo que você dá um tablet para ele, uma coisa... Ele fala, não, tchau. Ele fala, não vai ficar. Então, vai ter uma resistência das novas gerações aí, de força de trabalho. Porque você contrata o cara que usa o celular o dia inteiro, usa o tablet, e você contrata ele para ele ficar preenchendo papel lá dentro. O cara não vai ficar. Aí eu lembrei de uma coisa lá no começo do nosso bate-papo, que você falou, um dos desafios. Na época da Active, cara, assim, que era 97, 98... não era todo mundo que tinha notebook, computação e curso de computação, menos ainda. Tablet nem pensar, nem celular. E lá era coletor de dados, uns negócios parrudão lá. Aquele Windows. Você dava na cabeça, matava o cara lá, era uma arma aquilo ali. E não existia nem Windows, nada, era tudo proprietário, né? A gente tinha até fornecedores, Intermec, que nem existe mais, a Ciel, enfim, vários fornecedores aí. E quando você ia para a operação, que você mostrava para o operador, olha, você vai usar isso aqui ao invés disso, o cara tremia, ele tinha medo de derrubar o negócio, de achar que, nossa, aqui vou perder meu emprego, o custo disso é absurdo, sabe? Então, não tinha nenhuma familiaridade com computação. Hoje, criança de 5, 6 anos já sabe mexer, né? Enfim. Então, esse foi um grande desafio também na época, né? E isso está cada vez diminuindo mais. E vai chegar um momento, igual a questão regulatória que a gente falou, que a mão de obra, né? O cara vai fazer uma entrevista na farma A, B, C. A tá automatizada? Poxa, eu vou dar preferência para A. Às vezes, Rodrigo, não sei se você tem se você já teve essa sensação. Você já precisou escrever alguma coisa na mão? Já é estranho. É estranho. A gente usa o teclado o tempo todo. E a gente escrevia. Horrível, e a gente escrevia. Agora, se você pegar a galera de hoje em dia, o cara não escreveu aquilo tudo que a gente... Até quando aparece, às vezes, você escrever de próprio punho, aí você fala, caramba, o que é isso? Uma coisa louca. Então, eu acho que isso realmente, isso que você falou com certeza, vai ajudar nesse processo, porque você vai contratar o cara, ele não vai saber... Vai ver um processo, né, clean, tudo, né, assim, opa, quero trabalhar aqui, né? Esse negócio do papel, e eu acho até que, é aquilo que a gente falou no começo, né, acho que tá no tempo certo, né, de falar sobre isso, né? Sem dúvida. Tem agora essas questões também de ESG aí, né, de environment aí, né, que isso também ajuda a digitalização a dar um grande benefício de economia, né, de você fazer o processo certo da primeira vez. Então você economia matérias-primas, recursos, porque você não vai ficar voltando, repetindo, retrabalho, né? Emissão de papel também, armazenamento de papel numa sala que vai consumir energia, uma série de coisas. Vocês têm tido estrategicamente esse tipo de abordagem? Eu tenho, assim... A gente tem uns drivers que você pode avaliar um possível retorno de investimento. Né? E aí cada empresa faz o seu cálculo, mas a gente aborda esses pontos. Né? Eu gosto muito do time to market, o primeiro. Mas tem esses outros que, poxa... Tem um ganho muito, muito impactante também, né? E a 658? Ajuda? Porque integridade de dados é um negócio que... Sem dúvida, ajuda mais. Ou seja, o cara tem a mesma caneta no formulário. E o foco em gestão de risco, né? Em análise de riscos e você tudo se basear num trabalho de gestão de risco, né? De análise e avaliação de riscos, é totalmente válido, né? E totalmente vai indicar para você melhorar o seu processo. E como melhorar o processo, né?
partindo para soluções, automatização, e você fala de equipamentos, máquinas também, né? A parte de automação também é uma coisa... Uma integridade de dados é um drive? É um drive, sem dúvida. Sem dúvida, é um drive. Eu até estava conversando com uma pessoa ontem no LinkedIn, ela presta consultoria, ela falou assim que tem muita indústria tendo certificado de boas práticas cassado por conta de integridade de dados. Sim. Uma época eu estava pesquisando, quando se falava muito disso, esse é um tema forte ainda, mas se falava, quando teve um boom de integridade de dados, né? Até o ISP fez alguns eventos, e a gente pesquisei no FDA, tinha citações, a maioria das citações que tinham contra a indústria farmacêutica era de integridade de dados, sabe? Tinha muitos warning letters, que chama, né? Que é cartas de advertência, né? Essa warning letter, o que é? É tipo é individual ou é não, um comunicado? É individual. É um comunicado, mas é público, né? É um Você desvio? entra no FDA, é um desvio, mas é um warning letter. Não é ainda um desvio que faz com que você precise agir ou que vai caçar o seu... É uma puxada de orelha. Exatamente. E, obviamente, numa próxima inspeção tem que já mostrar alguma coisa, né? Mas é... E é público isso? É público. E você vê muita coisa. Na última vez que eu pesquisei, já faz um tempo, tinha muito problema de integridade de dados. E grandes empresas, né? Não só pequenas, não. Então eles publicam. A gente tem acesso a esse banco de dados? Tem acesso. Que legal. Acesso. Vou fazer uma FDA, estatística. Cara, tem muita coisa no site da FDA. Muita coisa. No portal, né? Depois eu passo o link para você também. Não, legal. Legal até pra gente fazer uma estatística, entender o que acontece, porque realmente eu acho que essa questão da 658 começou a puxar uma discussão para que na verdade começou a provocar para que essa discussão existisse em relação à integridade de dados. Sem dúvida. As auditorias estão ficando mais pesadas, né? Sim. E aí você tocou num ponto legal, a gente vai conversando e vai lembrando, né? Isso desde a 301, né? E a nova também vai pegar nisso. Você vai ter um foco também de auditoria em fornecedor de software. Eu acho que isso é uma coisa que vai começar a crescer, viu? Porque a gente já recebeu além da auditoria que a gente já tem, que o cliente faz, a auditoria da Anvisa? Sim. Não da Anvisa. Não, auditoria de indústria. Qualificação do fornecedor por qualificação software. do fornecedor. Exato. Isso a gente... então. Mas isso aí em algum momento teve uma demanda e depois baixou. Agora vai voltar forte isso. O ISP até estava fazendo alguns... Eu fiz até uma fez, palestra pelo ISP. Foi com a pessoa da Behringer. Porque a Behringer nos auditou, né? A gente também. E o cara é muito bom, e enfim. E aí a gente viu, isso precisa. E é legal até para, como fornecedor de software, você nivelar e falar, olha, veja bem, né? Quem que você está avaliando, né? Porque... A minha primeira auditoria foi traumatizante. Não porque a gente estava muito errado, no final deram só quatro problemas, que eram coisas simples, né? Mas vieram duas pessoas da Dinamarca para auditar, na época da primeira onda da rastreabilidade lá. E os caras são cara crachá, né? Sim. Era até da Novo Nordisk, né, que a gente fornecia para eles. Novo Nordisk é forte. Novo Nordisk é forte, mas sim, foi porque o cara perguntava assim, isso aí. Eu perguntava, né, e tal coisa. Eu falei, não, veja bem, tal. O cara falou, tem ou não, né? É sim ou não, tem ou não adianta explicar. Se você explicar muito, não mais tem. Mais ou menos. Tem, tá bom, cadê? Tá bom. Quanto mais você explica, mais E é legal porque é uma escola, né? Porque quando sem você dúvida. passa isso. Eu gosto desse tema também, porque na época da Active a gente tinha ISO 9000, né? A gente tirou, tem 2 anos que a gente tirou. Isso é bom. E assim, eu era o responsável pela ISO 9000 na Active na época e gostava muito dessa questão da qualidade, né? Do sistema da qualidade. A gente tirou tem 2 anos. Inclusive, essa semana passada não tem uns. Não, isso já ajuda muito. A gente ganhou o prêmio Sindus Pharma. Eu vi. Parabéns, aliás. Legal. Ganhou já pelas... Quantas vezes já vocês ganharam isso? Não, foi a segunda. Você ganhou. Vocês lá no ano passado vocês ganharam várias, não ganharam? A gente ganhou umas 3, mas era uma categoria que foi extinta, né? Que na verdade era o Jair Calisto que... Isso, abraço pro Jair. E abraço pro Jair aí, que promoveu isso, que era softwares para a indústria farmacêutica. Eu lembro que a gente foi conversar com o Jair, né? Exato. E foi legal, acho que teve 3 anos e depois, que tinha na época, tinha poucos fornecedores, eu acho. Eu acho que aí não sei. Acho que agora dá pra criar de novo. Eu acho que dá pra criar, aliás, o pessoal vamos falar com a Rosana aí, fala. O pessoal vai criar lá. Porque hoje tem muito player, tem muita coisa legal aí de software aí, né? Ano passado a gente ganhou em 3º lugar e esse ano a gente saiu em primeiro.
Mas rastreabilidade. Ano que vem, tomara que tenha outra categoria pra gente participar Então, da outra categoria. bom, A gente pode vir pra criar. Pra falar, vamos pedir pra criar. pra gente participar, né? Claro. Mas é uma... Tá virando um fornecedor importante da indústria farmacêutica, não é? Cara, que pra mim, vamos puxar a sardinha pro nosso lado, não vai dar pra produzir com eficiência se não tiver controle eletrônico. Não. É que nem TRP. RP começaram a implantar um tempo atrás, agora já chegou. Se você não tiver controle eletrônico, teve você não o vai boom do produzir RP, direito. a gente espera agora que tem um boom da parte de Se não tiver produção. RP, o cara não sabe o que pagar, o que comprar, tudo mais, agora é de parte de produção. Exatamente. Por conta principalmente da 658, que está aqui na minha colinha aqui, que eu acho que essa questão da integridade da webshop, porque o cara vai acabar tendo tanto desvio que ele vai ficar corrigindo desvio. Sem dúvida. Vai ficar correndo atrás do... Não, e questão de eficiência, né? Aí os outros que começam a ter vão ser mais eficientes. Exato. A ideia, de novo, do time to market. Você tem cases, mesmo que sejam internacionais, que você conseguiu comprovar ROI na implementação? Sim. A gente apresenta isso. Isso é interessante, porque é o começo para convencer, né? Um dos grandes ganhos tem vários ganhos, vários drivers que a gente fala que apresenta, né? Esses mais qualitativos é difícil você mensurar, né? Porque no final da conta um ROI precisa ter um valor lá de retorno, né? Sim. Mas um que é muito interessante é o tempo de revisão de documentação pela área da qualidade, que normalmente é um gargalo. Chega a documentação do lote lá no final, vai para a área de qualidade, aquele calhamaço lá, 300 páginas, aí tem um monte de problema de preenchimento, de falta de data, e volta para a produção e vai. Com o eletrônico, primeiro, ele não permite isso, ele vai preencher já tudo, não vai deixar passar campo em branco, os tempos vão estar todos ajustados, e aí lá no final... É por exceção, né? É por exceção, exatamente, é o conceito de revisão por exceção. Eu tive teve uma situação que aconteceu comigo, a gente estava conversando com uma pessoa, e a gente estava falando sobre os sensores, né, que coletam informação, sensores de IoT, coletam informação de temperatura e umidade automaticamente, né? Aí a pessoa me perguntou assim, mas... Ele não tem nenhuma tela? Eu falei, ele pode ter de alguma forma. Você pode ter a tela, porque a tela está no celular, está no computador. O dado tá indo. Tá sendo... E vai ficar a cada segundo você vendo, né? A temperatura... Eu falei assim, não, porque é para ver a temperatura. Eu falei, não, mas a ideia é que você não veja a temperatura. Você só seja informado quando ela não estiver dentro do que você setou. Enquanto ela estiver normal, você não precisa saber. Você precisa ser informado na exceção. Na exceção você vai saber. Seja por e-mail, seja por uma tela, por telefone, por push notification. Porque enquanto está normal, você não precisa olhar. É como se você tivesse o tempo todo alguém olhando para aquilo. E na questão do EBR, nessa parte do review por exceção, é isso, né? É isso. Ou seja, foco no desvio, né? Enquanto está normal, você não precisa se preocupar. Se você determinou ali quais são os parâmetros de controle, você não precisa. Se tiver fora, você vai ser avisado. Exato. Não, perfeito. É isso aí mesmo. E para trazer, o foco é esse, né? E para trazer, inclusive, ganho. Porque realmente eu já ouvi falar dessa questão de que o gargalo não está exatamente no processo de produção, está na liberação. No final, Rodrigão, o que você achou do primeiro? Ótimo. Podcast, gostou da experiência? Gostei. Está convidado para voltar. Legal. Muito bom. Tem alguma consideração final? O que você... Não, acho que... O que a gente pode dar de recado para o cara que está assistindo? Precisa saber sobre digitalização. Acho que assim, você acertou num assunto, né? Que eu acho que você vai conversar bastante com outros colegas, amigos. E é um tema que veio para ficar, né? Não é uma onda, né? De, isso aqui vai passar daqui a um tempo. Não, é o que a gente falou. Cada vez mais, eu acho que as indústrias vão ter que olhar para isso de uma forma mais... em termos de investimento mesmo, né? E para ter agilidade no mercado, para crescer, para ser mais competitivo, né? A gente vê a competição muito forte, muitas empresas, o mercado, uma coisa importante, o mercado brasileiro, ele vai crescer mais ainda, né? A questão do acesso tem que aumentar, né? Então, tem a questão do acesso, independente disso, tem a questão da população, a população, a faixa etária, perdão. A pirâmide. A pirâmide etária está mudando, ou seja... Vão ter mais velhos. Exatamente, vão ter mais velhos e isso vai acelerar o consumo de medicamento. Até porque tem 2 velhos aqui fazendo podcast hoje, né? Exatamente, que há 20 anos atrás tomava muito menos remédio do que hoje, né? Enfim, exato.
E é uma estatística, né? Acima de 60 anos, principalmente, tem um consumo de remédio muito mais alto. Sim. Né? Então a expectativa de vida, essa palavra que eu queria A expectativa de vida aumentou muito, está aumentando e vai aumentar mais. E aí, porque hoje o per capita do Brasil é baixo de consumo de medicamento, né? Então tem muito que crescer, com um país aí de 200 milhões aí de habitantes, nossa. E hoje já acho que top 7 em farma, né? E vai crescer aí, eu acho que para quinto, quarto. Tem uma questão de câmbio ainda, que é um problema para nós, mas para comparar com outros mercados, né? Mas... Assim, essa questão de câmbio está muito sensível na questão da matéria-prima agora, né? Sem dúvida. Mexeu o câmbio e até o valor aumentou. Por isso que a gente precisava investir em mais empresas de IFA, né? Mais farmoquímicas, né? São pouquíssimas que tem aqui, né? Tem uma associação, né? Tem a BIF, né? Tem. São pouquíssimas. A gente até conversou, estava em conversa com uma, né? Discutindo aí possibilidades, mas... a operação ainda é pequena delas, né? Assim, comparado com a indústria farmacêutica, mas acho que tem tudo para crescer. É que tem que ter demanda interna para eles produzirem mais também, né? Sim, verdade. E, enfim. É isso, adorei aí, Rodrigo, Xará. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite também, foi um prazer. Passou rápido até, né? Passou, nem sei conseguiu quanto tempo ver a gente já está todos os gravando, mas já tem aí, mais de uma hora, tem mais de uma hora, né? Mas que legal, muito bom. E o primeiro, eu acho que pensando bem, tinha que ser com você, né? Porque se a gente falar dessa questão da digitalização, todo mundo que está trabalhando nesse processo aí, nesse assunto no setor, ou trabalhou com você na Active, ou trabalhou tem alguma relação, né? Exato. Não, eu lembro quando a gente se conheceu, pô, você tava ainda na Interfarma. Foi numa FCE, né? Acho que foi numa FCE. Tava com cabelo comprido ainda, né? Ainda tinha cabelo, hoje tá faltando aqui. E a gente se conheceu lá, eu vi você passou em frente, aí eu tinha te visto já, acho que na Bifarma, não? Como que você... Na Interfarma. Interfarma, isso mesmo. E aí a gente começou a conversar ali e foi bem legal. Depois da questão do vídeo e tal. Nessa semana, o segundo vai ser com o Daniel, que também trabalhou com você, né? Daniel Bosso. Sim. Daniel. Trabalhou junto, né? Muito tempo aí, muito tempo. Ele trabalhou na Active, né? Trabalhou na Active e trabalhou um pouco na Siemens também. Trabalhou na Siemens? Trabalhou um pouco. Então todo mundo que eu conheço que tá nesse assunto... Cara, a Active, né? Não, sem querer falar, mas ela gerou muita gente aí. Gerou muita mão de obra. Que tá espalhado hoje aí em várias áreas, indústria farmacêutica, em fornecedores e que veio com essa pegada de falar de um tema de software, né? Não era digitalização, enfim, não tinha a tecnologia de hoje, mas em 1900 e na década de 90, né? Era uma coisa... E era também a questão dessa questão de... Era uma startup quando ninguém falava de startup, né? Exato. Nem sabíamos que fomos startup. Né? Não, realmente, para mim, sempre foi uma inspiração. Foi um case fantástico. Mas legal. E parabéns aí pela T2 também por tudo aí, por tudo que você tem feito e o mercado tá aí para crescer, né? Agora que a raçabilidade tá dando uma desacelerada, vamos falar de outras coisas. É isso, tem que falar. A gente se reinventa, né? Tem que crescer aí para tudo isso, né? E até porque eu comecei a perceber, foi, cara, a raçabilidade é um negócio que é muito pequeno perto do todo, né? Então por isso que eu até tava conversando com meu irmão do nome, né? Porque DON é Digitalization or Not, né? É porque a amizade que eu criei no Talks. Que eu criei no LinkedIn lá, mas era para ser Discovery. É que Discovery Talks já tem um canal com isso. Discovery, que eu quero realmente pensar nessa questão da descoberta, aprender com mais gente do setor, não só de operações, né? Porque a gente está muito focado em operações ali. É verdade. Como é que essa parte de P&D agora que eu tô conhecendo um pouco mais também, sabe? Até se tiver alguém para indicar depois para conversar sobre esse assunto, então, cara, quero compartilhar e saber como é que os caras descobrem uma droga nova. Sim, legal. Como é que esse pessoal da vacina aí, que fez logística de vacina e tal, conheço umas pessoas que eu vou convidar, ver se aceita. Para trazer mesmo, porque tem tanta coisa legal no setor que a gente não conhece. A gente tem um foco mais em operação mesmo. A gente tem um foco mais em operações, mas eu acho que tem muita coisa aí. Vai vir aqui o pessoal de distribuição. Legal. Ou seja, até do varejo também. Legal. Para entender como é que funciona a cadeia toda, né? A gente sempre ganha aprendendo. Show. Muito bom. E é isso aí, obrigado pela presença aí. Eu que agradeço. Obrigadão. Pessoal, tchau. Não sei para que câmera eu vou falar, né? Pessoal, acompanha o próximo aí. Então, se inscreva no canal, né? Tem que sempre pedir, né? Deixa o like, se inscreva no canal. Isso aí. Vai ter muita coisa boa aí. Isso aí. Rodrigão, obrigado. Tchau. Obrigado. Valeu. Tchau.